Glória a Deus. Salmo 6, versículo 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite passo a nadar na minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco de uma maneira especial. E eu te peço um milagre nessa noite. Eu quero que o Senhor toque nessa irmã, nesse irmão. Eu quero que o Senhor fale de uma maneira particular com cada um. Tomar em tuas mãos, que não fale eu, mas que o teu Espírito fale através da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Podemos assentar-nos. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar falando sobre esse tema maravilhoso aí. O teu sofrimento está chegando ao fim. Quem pode dizer amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você diz amém, amém, né? Então, irmão, se você crê, presta bem atenção nessa mensagem. Essa mensagem veio do coração de Deus para você. Infelizmente, irmãos, eu digo com muita tristeza, com muito pesar, que muitos já passaram por tribulação, sofrimento, tristeza, e mais tristeza, digo ainda, que muitos ainda vão passar. Se você não passou, fica tranquilo, você vai passar. É ruim? É, mas é preciso que nós possamos entender a necessidade do cristão de se colocar dentro da vontade de Deus. E aprendermos com o que Deus tem a falar conosco. Aprender com a palavra de Deus. Aprender que o sofrimento, ele está chegando, irmãos. E ele pode estar indo embora. Mas se você crer, se você acreditar, você vai, nesta noite, você vai dizer que o seu sofrimento está chegando ao fim. Amém, glória a Deus. Seu sofrimento está chegando ao fim, meu amigo. Existe um Deus que está olhando por você. Existe um Deus que tem prazer em te abençoar. Glória a Deus. Sabe o que Mahatma Gandhi disse? Ele foi um dos líderes mais famosos da história. E ele diz: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, e não na vitória propriamente dita. Irmãos, a alegria do cristão está em lutar. A alegria minha e sua está na nossa luta, na nossa batalha diária. Então, irmão, passa a glorificar o Senhor com aquilo que você está passando. O que significa a palavra sofrimento? Já parou para olhar lá no dicionário? A gente fala, pastor, sofrimento é dor, né? Mas literalmente, etimologicamente, o que significa a palavra sofrimento? É ação ou efeito de sofrer, né? De sentir dor física ou moral. É uma dor física ou moral. E também é um padecimento, uma amargura. É uma vida repleta de desgraça, de pobreza e de miséria. Mas parece que o que mais acomete o ser humano é essa definição. A terceira definição é padecimento de amargura. Quantas vezes nós estamos padecendo por muita amargura no nosso coração? Nós temos problemas de várias naturezas, né? Existem problemas que nos atacam de todo lado. Familiar, conjugal, financeiro. Problema espiritual existe. Mas quando tem problema espiritual, a culpa é minha. Não é do meu Deus. Eu errei, eu falhei. Quando tem um problema conjugal, é alguém errou, alguém falhou. E quando tem um problema conjugal que não está se resolvendo, é porque
alguém não está tomando a iniciativa de ir lá e pedir perdão. De ir lá e dizer, eu errei, eu falhei. Eu quero me desculpar. E dizer, eu vou tentar não fazer isso mais. Ou quem sabe, não estamos querendo cumprir o que a Bíblia diz. Se o teu irmão pecar contra ti, você vai lá e chama ele em particular e tenta convencê-lo. Vai arguí-lo, vai conversar com ele por que ele fez isso. Às vezes tem um problema no nosso casamento, tem um problema na nossa vida e nós não queremos enfrentar o problema. E o problema existe para ser enfrentado. Eu preciso encará-lo de frente. Chamar, não o meu inimigo, mas aquele que me ofendeu. Quem mais nos ofende? Não são os nossos mais chegados? Pai, mãe, esposa, filhos, amigos, colegas de trabalho, não é? Pessoas que a gente confia. Pessoa lá de longe não me magoa, não, irmãos. Quando alguém fala alguma coisa de mim, né? Eu não me preocupo, não me incomoda, mas quando é alguém perto, quando alguém está bem pertinho, a gente não magoa? Magoa. Porque você não estava esperando aquilo daquela pessoa. Mas a Bíblia diz que eu posso tentar consertar esse problema. Olha, irmãos, eu preciso entender que em Cristo Jesus, eu servindo ao Senhor, nós temos que ver o lado bom em tudo. Amém. O tema é, o teu sofrimento está chegando ao fim. Você está saindo do túnel. Mas no Salmo 119, verso 71, o salmista faz uma declaração que às vezes vai nos assustar. Ele faz uma declaração que nos assusta. Que assusta a modernidade dos crentes de hoje. O que ele fala chega a assustar a cristandade de hoje. Foi bom eu ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom eu passar pelo sofrimento. Foi bom esse sofrimento que eu passei, que eu aprendi realmente dar valor ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração onde tem problema, a pessoa sai da igreja, a pessoa para de orar, a pessoa para de ler a Bíblia. Alguém já falou para mim, vou parar de ler a Bíblia, não oro mais. Porque quanto mais eu oro, mais problema aparece. O que Tiago diz em Tiago 4? Resistir ao diabo? Que ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao diabo? Orando e buscando. Como é que eu visto o diabo? Orando e buscando. Quanto mais eu oro, mais ele vai resistir. Ele vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que eu largue de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja. Vir à igreja às vezes é um gesto simples, né? A gente acha que é uma coisa que não tem valor. Mas eu vi uma história, irmãos, e essa é a história mais maravilhosa que eu já vi em toda a ilustração que eu já vi foi essa. Já contei muitas vezes aqui, vou contar de novo. Conta-se que um homem, ele quis fazer uma experiência por determinado tempo, vou dizer assim, para você entender. Toda vez que ele ia à igreja, ele pegava, vamos supor, um carocinho de feijão e colocava numa lata. Todo culto que ele ia, ele fazia isso. Um dia ele chegou bem tarde. Sabe quando você chega do trabalho, não dá nem tempo de tomar banho, está sujo? Falei, mas quer saber da coisa? Eu vou assim mesmo. O culto estava na metade. Ele chegou lá, assistiu o culto, chegou em casa, partiu metade do grãozinho lá, feijão e colocou dentro da lata. No final do término daquele que ele estava propondo para ver quantas vezes ele foi à igreja, quando ele abriu aquela lata, ele se deparou com algo que assustou o coração dele. Era para a lata estar bem cheia. Foram muitos anos juntando ali. Adivinha quantos tinham lá dentro? Só aquela metade. Por quê? Porque aquele dia ele não foi para contar ponto. Naquele dia não foi para fazer número. Naquele dia ele foi para assistir. Quando você sai da sua casa, vem assistir o culto, vem adorar a Deus. Não vem para olhar se o irmão está tocando bem. Não vem para olhar como é que a irmã está vestida, como é que o irmão está vestido. Ele não vem para olhar
olhar se a ovelhinha está tosquiada, porque a roupa dela está curta. Não vem para olhar se a lã da ovelha está coladinha, que ela não está dando nem conta de andar. Venha para adorar ao Senhor, venha para cultuar ao Senhor, porque assim você vai ser abençoado. Irmão, já tem tanto problema, por que eu vou olhar para o seu? Eu, como pastor, tenho que olhar, é minha obrigação. Lá em Hebreus 13:17, pastoreai as ovelhas, obedecer a vossos pastores, sujeitai-lhes, porque eles velam por vossas almas, como quem é de prestar contas. Quando eu vejo algo errado com a igreja, com algum irmão, é minha obrigação chegar e falar: irmão, conserta a sua vida, se arrependa e muda de vida. Senão você vai ter uma decepção muito grande lá na frente. Mas você, irmão, não tem que preocupar. Nós já temos tanto problema, por que eu vou preocupar com a vida do outro? Então, durante as suas lutas, as suas provações, nós precisamos conseguir enxergar direito e ver: olha, foi bom que eu passei. Irmão, sabe que tem pessoas que ele vem passar problema, eu nunca saio da luta. E se você olhar, o problema que ele enfrenta hoje, ele enfrentou há 5 anos atrás. Ele enfrentou há 10 anos atrás. Por quê? Sabe por quê? Ele não aprendeu. Agora mudou, as coisas mudaram, né? Escola, antigamente, se você não tirasse nota X, você era reprovado, não era? Agora não tem reprovação mais, o governo proibiu. Todo mundo passa. Final do ano dá um trabalho lá, você dá para o pai e a mãe, para um amigo fazer, você passa de ano. Na minha época não era não. Ou você passa, porque você sabe, ou então você tomava bomba. Sabe quantos anos eu repeti da terceira série? Eu fiquei 3 anos na terceira série. E o que é interessante, que é a mesma professora, Ana Maria Cecília, eu acho que eu lembro dela até hoje. Eu acho que eu fiquei enjoado da minha cara, vou passar esse cara, eu fiquei ali dele. Mas naquela época só passava se aprendesse. Irmão, espiritualmente é a mesma coisa. Você só vai para crescer, você só vai passar, se tornar um crente melhor, uma filha de Deus melhor, um marido melhor, esposa melhor, se você aprender com seus erros. Para de errar os mesmos erros, irmão. Não dá para errar as mesmas coisas. O sofrimento está chegando ao fim, mas eu preciso aprender com ele. O salmista só foi bom eu ter passado por tudo isso. Eu gosto quando em Isaías 48, versículo 10, o Senhor fala conosco de uma maneira poderosa. O Senhor: olha, eu provei na fornalha da aflição. Deus prova você, irmãos, na fornalha da aflição. Servo de Deus, aprenda uma coisa: se você quer servir ao Senhor, saiba de uma coisa. Quando Cristo, em determinado momento, ele estava pregando, e ele falou assim: está pensando que eu vim trazer paz à terra? Ele diz: não, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão, vim trazer paz não. Quando ele diz: deixa-vos a minha paz eu vos dou. Mas, irmãos, sabemos que para manter essa paz, eu tenho que manter uma guerra diária, todo dia com o pecado. Eu tenho que manter uma guerra diária, todo dia, contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Não é? Então ele veio trazer divisão. Ele veio trazer espada para a gente lutar. Eu posso aprender com todas as coisas. Né? Mesmo no meio da fornalha da aflição, eu vou aprender. Sabe o que Paulo diz aos Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo. Irmãos, examina tudo, retém só o que é bom. Tem gente que fala assim: eu não posso ficar examinando, vendo determinado tipo de coisa, eu não vou olhar, eu não vou, com o sentido de aprender. Mas quando eu vejo alguém errando, 1 Tessalonicenses 5:21, eu vou observar tudo, eu vou reter só o que é bom. Mesmo porque, irmãos, eu não tenho 2 vidas para viver. Se não me engano, foi o Roberto Justo que disse isso. O Roberto Justo que chama mesmo, brasileiro aqui. Falou assim: olha, nós não temos 2 vidas. Uma para viver e outra para ensaiar. Não dá. Na vida não dá para cometer erro. Todos os erros você tem que
que aprender com o erro do outro. Não vai dar para se cometer todos os erros. Quando nós vemos lá os erros que Davi cometeu, um homem segundo o coração de Deus, que estava ocioso, e com quem está ocioso é um perigo. Você não pode estar ocioso, você tem que estar trabalhando, se envolvido com alguma coisa. Davi estava ocioso, ele infelizmente cometeu adultério e um assassinato. Eu tenho que aprender, eu não posso ficar ocioso. Como diz aquele ditado, eu posso até permitir que os pássaros voem acima da minha cabeça, que eu não posso permitir que faça ninho sobre ela. Então cada situação que você passa tem um aprendizado. Tem um aprendizado, irmãos. Sabe o que Jó disse depois de passar pela fornalha da aflição? Lá em Jó 42, verso 5. Estou falando hoje que o seu problema está chegando ao fim. Só olha o que Jó disse. Nós não sabemos quantos anos ele ficou na prova, mas nós sabemos o que ele disse. Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A revista atualizada diz isso. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Né? Eu te conhecia só de ouvir, eu apenas ouvia falar de ti, agora eu estou te vendo. Quando ele disse isso? Quando ele passou pela fornalha da aflição. O seu problema, irmãos, tem um objetivo na sua vida. Lembra quando Paulo diz em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo não estava brincando, não. Todo problema que você passa, quer seja a vontade de Deus ou um laço do diabo, se você ama a Deus, tudo coopera para o seu bem. Você vai dizer, isso aqui eu não vou fazer mais, por esse caminho eu não ando mais. Você tem que tomar cuidado. Eu ando em algumas ruas, lá no bairro, né, Micael? Você tem que decorar onde é que está o buraco, né? Porque não dá para cair no mesmo buraco todo dia, Deus. Não tem jeito. Já tem dia que você esquece, você passa em cima do buraco de novo. Não é? Vira e mexe, você passa em cima do mesmo buraco. Mas você tem que aprender onde é que estão os buracos da sua vida, irmãos. Não é? O nosso prefeito é maravilhoso, mas só arruma no centro da cidade. Os bairros a gente esquece. E os bairros estão tudo cheio de buraco. Mas quem mora naqueles bairros, ele decora até onde é que está o buraco. Porque se ele passar com a moto de determinado buraco, a moto dele vai ter que trocar a roda. Não? Porque eu preciso entender que eu preciso tirar a experiência de tudo que eu estou passando. Eu vou tirar você dessa fornalha da aflição, diz o Senhor. Você vai começar a ver a luz. Mesmo que você esteja padecendo só em amargura, irmão. Mesmo que seja uma situação, como o salmista diz no Salmo 6, verso 6. Voltando aqui ao nosso texto original. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar na minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Olha só, a primeira parte do versículo, Salmo 6,6, já estou cansado do meu gemido. Quem está cansado do seu sofrimento aí? Diga amém. Amém. Está cansado de passar a mesma coisa? Está cansado de fazer a mesma oração? Ó, Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia. Do Senhor está falando, olha, meu filho, hoje eu vou ouvir a sua oração. O salmista diz, Senhor, toda noite, olha só, toda noite eu faço nadar na minha cama, molho meu leito com as minhas lágrimas. Alguém já levantou de madrugada para orar e as lágrimas desceram? Alguém já chorou por causa de um problema que você não sabia resolver? Irmãos, só quem já passou por isso sabe como é bom. Até o momento da minha vida que eu ia orar, ficava meia hora ali só, lágrimas descendo, não saía uma única palavra. Só que Deus conhece cada um dos nossos sentimentos. Você está perdendo o sono por causa de algum problema? Se você nunca perdeu, dá glória a Deus.
Mas você precisa aprender que esse dia, infelizmente, vai chegar. E você tem que aprender com o que você vai passar, com o que você já passou, para não errar mais. Deus hoje está dizendo, meu filho, Salmo 6, verso 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor já ouviu a minha oração. Ele vai me tirar desse charco de lama. Como diz o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do tremedal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha. Então, eu preciso crer, irmãos, que isso vai acontecer na minha vida. Não diz a Bíblia em Colossenses 1,26, Cristo em vós, esperança da glória? Tem gente que ora, que busca, diz que é o Espírito Santo na vida dele, diz falar em línguas, diz fazer isso, fazer aquilo, mas quando vem um problema ele se desespera. Quem serve a Deus não tem desespero não, irmão. Quem serve ao Senhor não desespera diante do problema. Quem serve ao Senhor ele confia, porque ele sabe, como disse Jó, em Jó 5, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus está vivo, Ele vai me abençoar. A hora vai chegar, eu sei que Ele está vivo. Mas eu preciso crer nisso, irmãos. Olha aqui, voltando lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. Eu peço a você que acompanhe. Se não tiver com a Bíblia, acompanhe aqui na frente. Pode ser aqui na frente mesmo. Jó 42, 10. Seu sofrimento está chegando ao fim, irmãos. Não sabemos quanto tempo já passou na prova. Se foi 5, 10, 15 anos ou mais. Se foi meses. Eu sei que ele passou um momento de tribulação que eu não queria passar em você. Jó 42, 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro tudo que eles possuíram. Então vieram a ele todos os seus amigos, os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto danças conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas e bois e jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Se você olhar no Salmo, o capítulo 1 do livro de Jó, você vai ver que tudo que ele teve foi o dobro. Né? Deus quer mudar seu cativeiro. Deus quer mudar sua história. Mas para isso você precisa crer que o seu Redentor vive. Como o mesmo Jó diz aqui no capítulo 25. Jó capítulo 25, ele mesmo diz, porque ele creu, o Senhor restaurou a sua vida. Porque ele acreditou, o Senhor fez um milagre na sua vida. Jó capítulo 21. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele, e minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso é Jó 19, 25 em diante. Então Jó acreditava. Jó cria. Você tem que crer também. Senão Deus não vai poder te abençoar. Senão um milagre não vai acontecer. O fim está chegando. Olha, eu estou te dizendo, o seu problema, o seu sofrimento está chegando ao fim. Mas não quer dizer que ele não vai voltar um dia. Porque se você não aprender, você vai passar pelas mesmas coisas. Quem que diz Eclesiastes? O que é já foi, o que é de ser também já foi. Debaixo do sol não há nada novo. O diabo está sempre reinventando o mesmo problema na vida de alguém. Mas quando a pessoa ora e busca, quando ele é protegido por Deus, cai alguém ao teu lado, desce comigo ao teu direito, mas você não vai ser atingido.
Eu estava olhando aqui, irmãos, hoje, agora à tarde, algumas lições da Arca de Noé. Né? Presta bem atenção nessa reflexão que eu vou te dar. Seu sofrimento está chegando ao fim, mas pensa bem. Olha só, com respeito à Arca de Noé, qual a reflexão que a gente pode tirar? Primeiro, não perca o barco, irmão, jamais. Billy Graham disse assim: toda vez que tu crente quer zarpar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco armado. Prontinho. Não perca o barco. Cada oportunidade pode ser única em nossa vida. A sua oportunidade é hoje. Não vai ser amanhã, hoje, agora. Se tiver oportunidade, se o Espírito Santo tocar em você, venha e receba o Espírito da sua vida. Primeiro, não perca o barco. Segundo, planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Estava? Não. Alguns dizem que nunca tinha chovido sobre a terra. Não podemos adivinhar o futuro. Precisamos aprender a ouvir e confiar em Deus. Então planeje seu futuro. Viu? Planeje seu futuro. Noé planejou o seu futuro. Deus mandou fazer a arca, ele creu. Ele foi lá e fez. Estava chovendo? Não. Ele não perguntou ao Senhor, nunca vi chuva dele, nunca vi um dilúvio. O que é isso? Deus falou assim: faz uma arca, que eu vou abençoar a sua família vai ser salva. Noé creu e foi abençoado. Mantenha-se em forma. É uma lição da Arca de Noé. Aquelas perguntinhas de ontem, Micael, podia ser uma dessa aqui, ó. Quantos anos Noé tinha quando Deus falou com ele? Tinha perto de 80 anos. Faz uma arca. Um homem de 80 anos. Levou 100 anos construindo uma arca. Mas ele não desistiu. Então mantenha a sua forma física. Se Deus te escolheu, e mantenha a sua condição espiritual também, tá, irmãos? Orando, jejuando, consagrando dentro da Bíblia. Se Deus te escolheu, não dê ouvidos a críticas. Já imaginou quantas críticas Noé recebeu? Construindo um barco em terra seca? Não tinha um lugar ali para colocar aquela arca daquele tamanho? Todos zombavam de Noé por estar construindo um barco no meio do deserto. Eu não posso dar ouvido o que as pessoas estão falando. Eu tenho que continuar fazendo a obra. Ir para a igreja para quê? Fazer isso para quê? Né? Por que tem que ser você, irmãos? Deus escolheu você, faça você. Deus te escolheu, é você que Deus quer, então continua fazendo a obra. Muitos vão falar, mas geralmente quem fala é porque não quer fazer. E você foi escolhido por Deus. Amém. Não dê ouvido às críticas. Segundo, outra coisa, mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Deus mesmo desenhou a arca, não foi? Não sabemos como foi o esboço. Mas Deus falou assim: olha, faz uma arca. Tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de altura. E Noé deve ter escrito ou memorizou e fez tudo como Deus falou. Não fica inventando. Pega a palavra de Deus e obedeça a ela. Ah, Deus falou comigo através disso, daquilo. Irmão, se você sonhou, a Bíblia diz: aquele que sonhou, conte como um sonho. Mas quem tem a minha palavra, prega a minha palavra. Você sonhou? Maravilha. Mas se o seu sonho não estiver baseado nas Escrituras, toma cuidado, que é o diabo tentando te enganar, ou é apenas o seu cansaço falando com você. Lembre-se, a arca foi construída por amadores. Quem construiu a arca? Noé, Sem, Cã e Jafé. E as suas esposas. Dá o nome dos quatro: Noé e seus 3 filhos. Das mulheres não contam. Então quem construiu a arca? Amador. E o Titanic, quem construiu? Foi amador? Foi profissional. Mas o que afundou? Não foi o Titanic, que é o que afundou? E a arca feita por amadores não afundou. Não obstante, ela passou pelo maior temporal que o mundo já viu. O mundo nunca viu, nem vai ver outro dilúvio igual aquele. Ou temporal, como aquele. Mas aquela arca foi
feita para durar, porque ela foi ordem de Deus. Mantenha-se fiel ao plano de Deus na sua vida, irmãos. Você foi chamado, você, irmão, mantenha seu casamento, mantenha seu lar, mantenha sua família no altar. Você criou, foi filhos, você criou, foi macho, foi fêmea. Deus não te deu gênero, Deus não te deu gênero, Deus te deu macho ou fêmea. Quando nasceu foi macho ou fêmea, então dê valor ao que Deus te deu. Ensine o que é princípio espiritual para as pessoas. Temos que tomar cuidado, irmãos. Como dizia antigamente, o diabo vem com sapatinho de algodão, bem devagarzinho. Você não vê? Não se desespere, a tempestade, irmãos, um dia vai passar. Quanto menos você esperar, não é que ficou dentro da arca muito dia, mas um dia viu o arco-íris. Um dia ele soltou a pombinha, ela saiu, voltou com um galho de oliveira verde. Falou, a água está diminuindo. Um dia você vai sair. Um dia tudo vai dar certo. Né? João 16:33. No mundo tereis aflição, disse Cristo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu digo, se ele venceu, nós também podemos vencer. Amém. Glória. Vamos ficar em pé. E eu te convido nessa noite a refletir. Seu problema está chegando ao final. Está chegando ao final o seu problema. Mas o problema é que nós não estamos preparados para enfrentar a luz. Muito aprendeu quem bem conheceu o sofrimento, diz Anatole França. Muito aprendeu quem bem conheceu o sofrimento. Quer continuar sendo abençoado? Saiba de uma coisa, o que você passou foi para a glória do Senhor. Aí você vê que hoje vai ouvir uma mensagem diferente. Mas Deus está falando, meu filho, o sofrimento seu está chegando ao final. E para que ele não volte, você precisa aprender com os seus erros e com os erros do outro. Vamos falar com o Senhor.